Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar um pouquinho das diferenças básicas entre um suplá e um americano. Seja ele americano redondo, americano oval, americano quadrado, americano retangular, tá? Ou suplá também, que existe em vários formatos. Vou estar mostrando para vocês aqui alguns que eu confeccionei. Então, a diferença básica é o suplá, ele vai ter uns 33 centímetros. Porque a partir de 38 centímetros já vai ser considerado americano. No caso aqui, um americano redondo. Essa peça também foi confeccionada por mim, tá? Então, vamos lá. Esse aqui também, ó. Ele tem mais de 38 centímetros, esse formato aqui. Olha que lindo que eu fiz. Costurei umas pérolas, né? Fiz aplicação de pérolas. Esse aqui é considerado um americano, tá? Porque ele tem mais de 38 centímetros. Esse aqui, que é um modelinho diferente, ó. Quadradinho, né? Ou losango, como queiram. É considerado um suplá, porque ele é pequeno. Ele deve ter uns 30 e poucos centímetros aqui. 32, tá? 33, então ele é considerado um suplá. Olha que lindo, foi eu que criei também. Esse aqui também é considerado um suplá, porque ele tem uns 35 centímetros apenas. Esse quadradinho aqui. Então, a diferença básica é essa, pessoal. Esse daqui é considerado um americano redondo, porque ele tem 40 centímetros de diâmetro, tá? Então, a diferença básica é essa. Suplá, ele mede de 33 até uns 37 centímetros, é considerado suplá. E americano redondo, no caso aqui, ou jogo americano, ele é acima de 38 centímetros, ok? Essa é a nossa maior diferença. Além do que, quando você está usando um suplá, nele vai apenas o prato. Por isso que ele é chamado de suplá. Quando ele é usado como jogo americano, americano redondo, americano quadrado, não importa o formato, e ele for acima de 38 centímetros, ele é considerado um jogo americano, certo? Então, gente, começa a trabalhar essa ideia e você fideliza a sua cliente dessa forma, explicando, mostrando que você conhece sobre o assunto, entendeu? Façam isso, que vocês vão ver como vocês vão estar vendendo mais peças. Porque não é simplesmente vender as nossas peças, você tem que saber vender as peças, saber publicar nas redes sociais, saber vender o seu produto da maneira correta e o uso correto dele. Nós sabemos que tem muitas pessoas que usam essa peça como toalhinha para pôr em algum móvel. Tudo bem. Isso é a gosto da cliente. Cada pessoa usa da forma que quiser. Mas nós, como artesãs, temos que ter propriedade ao falar de um assunto. Temos que falar com clareza, né? Ah, tá, você quer um suplá ou você quer para jogo americano? Porque se for suplá, ele é menorzinho, tá? A gente coloca só o prato em cima. Agora, se você está procurando um jogo americano, seja qualquer formato que for, ele vai estar medindo acima de 38 centímetros. Lembrando que temos que fazer sempre maior as peças, porque até a segunda lavagem, ele dá uma encolhida. Então, você não pode estar enganando a sua cliente. Vendendo um suplá, né? Você fez ali em cima com 38 centímetros,
Quando ela lavar, ele vai encolher. Então, você já explica. Você já explica sobre esse processo que encolhe. E você já explica qual é a peça que você está vendendo para sua cliente. Por isso que é interessante fazer o suplá, ou melhor, o americano redondo, com uns 40 centímetros. Para você estar vendendo para sua cliente e falando o que você está vendendo para ela. Porque ele vai dar uma diminuída e vai chegar no tamanho sempre de um americano redondo. Tá bom? Então, é importante isso, tá? Você tá explicando certinho para sua cliente. E agora eu vou estar apresentando para vocês várias formas de usar o suplá ou, no caso aqui, o suplá, né? Ou um jogo americano, ok? Bora lá comigo? Olá, meus amores. Vou apresentar para vocês agora algumas mesas postas e as diferenças básicas entre suplá e jogo americano. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos estar falando dessa peça aqui. Ó, essa peça aqui. Ela é um suplá quando ela é colocada apenas o prato sobre ela, certo? Então, ela vai ser um suplá, correto? Se eu quiser usar essa peça como um jogo americano, eu vou estar colocando mais coisas sobre ela. Então, garfo sempre do lado esquerdo, colher do lado direito. E podemos pôr uma taça aqui também. Então, vai começar a chamar jogo americano. Por quê? No suplá, o nome já diz, suplá, plá. É colocado apenas o prato sobre ele. Para quê? Para evitar que o prato que está aquecido possa danificar sua mesa e para ter um suporte para que se caia, porventura, algum alimento, não caia diretamente na sua mesa. Então, é para isto que serve o suplá. O jogo americano, a diferença dele é que ele é sempre maior, porque você pode dispor neles vários utensílios, como prato, talheres, taças, copos. No caso, eu coloquei uma taça ali, que vai ser a taça de água. Podemos também pôr uma taça de vinho quando formos servir a mesa, certo? Então, aqui é um modelinho. Vamos focalizar bem aqui, ó. Então, ficou sendo um jogo americano. Lembrando que o suplá, ele sempre vai ser menor. Menos ou 35 centímetros, ele vai ser menor. Deixa eu estar colocando aqui para vocês virem de maneira melhor. Tá? Esse aqui, por exemplo, de coração, ele é um suplá, porque ele é pequeno. Vai caber poucas coisas aqui em cima, tá? Então, suplá. Até uns 33 centímetros, de 33 a 35 centímetros, é considerado suplá. Ele pode ser de vários formatos. Redondo, formato de coração, formato quadrado, formato retangular. Este aqui, ele pode ser considerado já um americano redondo, porque ele tem de 38 a 40 centímetros. O verdadeiro americano redondo, ele é acima de 38, já pode ser considerado um americano redondo.
Ou seja, também se for um retangular ou quadrado. Acima de 38 centímetros é considerado jogo americano e não suplá. Mas tudo vai depender da forma que você dispõe os seus utensílios. Por exemplo, olha aqui, ó. Este aqui feito em MDF. Ele é considerado, neste caso meu aqui dessa mesa posta, um jogo americano, concordam? Porque, olha, tem o prato em cima e está disposto os outros utensílios, os talheres, os pratos e os utensílios. Então, ele é considerado um jogo americano. Agora, se eu tirar os utensílios todos, se eu tirar os utensílios e deixar apenas o prato, ele vai ser considerado um suplá. Tá dando para entender? Então, suplá geralmente é de 33 centímetros para um pouco mais, e jogo americano, ele é de 38 centímetros para cima, porque vai caber várias peças em cima dele. Certo? Olha lá. Vamos falar um pouquinho agora desse aqui, ó. Esta mesa aqui, azul e rosa, que eu montei para vocês. Nessa situação aqui, ele está como um jogo americano, porque ele é grande, ele deve ter 42 centímetros, se eu não me engano, foi confeccionado por mim mesma, no crochê, e ele cabe diversos utensílios aqui em cima. Correto? Tá dando para entender a diferença básica? Olha lá. Certo? Mas se eu quiser transformá-lo em suplá, ele vai ter apenas o prato em cima dele. Correto? Temos aqui um suplá, no caso, se eu for pôr apenas o prato nele. Porém, se eu for dispor mais utensílios, ele vai se chamar jogo americano. A mesma coisa serve para essa peça aqui, ó, em MDF. Eu coloco uma toalhinha de tecido embaixo, coloco ele e vou ter aqui, ele vai ser chamado de suplá, porque ele só vai ter o prato. Se eu for dispor mais peças sobre ele, ele vai se chamar jogo americano. Então, é basicamente isso, pessoal. Podemos também fazer outra combinação aqui, com esse crochê. Eu tenho um tecido embaixo, tenho o meu suplá, em crochê, e tá lá o meu prato. Então, ele é chamado suplá. Mas se eu dispor mais peças em cima dele, ou aqui, ó, do lado, no tecido, eu vou ter aqui na mesa um jogo americano, no caso aqui redondo, certo? Então, é isso, pessoal. Então, temos aqui o suplá, porque ele é menor, ele é de 33 a 35, 36 centímetros, mais ou menos. Ele é suplá e ele só comporta o prato aqui, certo? Este jogo aqui, ele tá servindo como um americano redondo, porque eu tenho uma parte em tecido, tenho
essa parte aqui de suplá, que só tá servindo para o apoio do prato, e tenho disposto aqui, em cima do meu jogo americano, taça, talheres. Então, quando eu disponho mais coisas ao lado do suplá, eu considero como um jogo americano. Olha outro jogo americano aqui, ó. Olha outro jogo americano. Em cima dele é disposto várias peças. Se eu tivesse apenas o prato, ele iria ser considerado suplá. Lembrando que, neste caso, só colocaria o prato. Este outro aqui é em MDF, com a capinha que eu fiz, que pode estar jogando um crochê aqui também. Ele está sendo considerado um americano redondo, porque tem o prato em cima dele e tem várias coisas dispostas. Podemos também fazer esta outra combinação aqui. Deixa eu organizar aqui para vocês. Olha como fica lindo. Certo? Ou ainda fazer esta combinação, certo? Deixando a parte de tecido. E aqui ele vai servir como suplá, essa peça. E o que eu pôr aqui na parte dos tecidos, tá vendo? Americano redondo. Deu para entender? Você pode fazer uma infinidade de mesas postas. Então, você pode estar produzindo aí suplá menores, de uns 33 centímetros já é considerado um suplá, e acima de 38 é considerado americano redondo. Então, a diferença maior aí é em relação ao tamanho, que 33 centímetros ele é suplá, 38 centímetros para cima ele é jogo americano, e para suplá é só o prato que vai. E para jogo americano vão ser dispostas mais peças sobre a mesa. Aí ele é considerado um jogo americano. Esta foi a aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus e beijos no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.